Para mim é uma honra. Boa noite, me dirigir aqui para vocês. Para mim é uma honra. Eu sou o Camilo. Essa é a 12ª aula da nossa disciplina de gestão escolar com a turma do terceiro período de pedagogia, do curso de pedagogia da Faculdade do Vale do Jaguaribe. Vocês estão bem? Estão com saúde? Desde a nosso momento semana passada para cá, a gente não teve a oportunidade de depurar um pouco a conversa que nós tivemos com o professor Rubens André, ele que é diretor de uma escola aqui em Fortaleza, a Escola de Educação Profissional Juarez Távora, e atendeu aqui o nosso convite para, nesse projeto de extensão que a gente quer colocar em prática, né? Conversar um pouco com vocês a respeito desses caminhos e descaminhos de uma gestão escolar, especialmente no momento em que temos vivido hoje. Eu não me furto de falar da especificidade da nossa vida distantes, né? Eu tenho certeza, assim, eu gosto muito das minhas quartas-feiras e das reflexões que eu posso fazer com vocês, a partir das leituras dos textos, a partir das discussões, ou então das dúvidas que vocês possam trazer a respeito dessas contribuições que a gente pode dar no que diz respeito à gestão escolar, mas eu tenho certeza que se a gente estivesse juntos, próximos, na nossa sala de aula, a gente teria um aproveitamento diferenciado, um compartilhamento de experiências ainda muito ligado à prática que cada um de nós teve e como aprendeu a estudar, e no meu caso também como aprendi a ensinar, a compartilhar essas experiências. Então, eu espero que vocês tenham gostado e queria usar esses minutos iniciais da nossa aula para saber de vocês, assim, um feedback, como é que foi o momento da semana passada, quem estava conosco, vocês gostaram das reflexões, vocês têm alguma observação a fazer, alguém escreveu alguma coisa que queira compartilhar, alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer fazer um comentário, alguém quer notificar alguma ausência, porque de repente é bem possível que algo não tenha ficado, algo não tenha sido contemplado. E se assim vocês quiserem, acho que vale a pena, nesse momento, compartilhar um pouco conosco essas preocupações. Vou aguardar um momentinho. Alguma contribuição no chat? Vocês estão me ouvindo bem? Bem, professor, boa noite. Boa noite. O que eu tenho para falar, assim, que eu aprendi, né, na roda de conversa com o diretor, é que foi gratificante, né, em saber a trajetória dele, né, que ele falou que nem esperava em se tornar um diretor, foi professor, depois começou na coordenação e depois veio a ser a diretor. Então, assim, é uma trajetória que você sobe degraus, né? Você vai pegando experiência no setor, pega experiência em outro setor e depois vai para outro setor. Às vezes acontece isso em empresas, né? Você entra na empresa como um office boy, depois você se torna atendente, depois você se torna até gerente, né? É sequenciado de escalas, né? Porque tudo na vida tem escalas, tem degraus para ser alcançados. Então, assim, é uma trajetória que ele tem experiência, né? Nos vários setores que ele percorreu ao decorrer da vida dele. Eu achei muito bonita a história dele de vida, de profissionalismo, sabe?
Obrigado, Isabel. Muito obrigado. Que legal, você chamou a atenção para questões interessantes aqui a respeito da trajetória. Mais alguém queria compartilhar um pouquinho o que é que sentiu, o que é que viu? É importante para mim, para que eu possa ter um diálogo mais aberto com vocês a respeito dessas experiências. Vamos lá, mais uma de vocês, me ajudem. Não tem pressa, pode ser um de cada vez, tá certo? Não precisa brigar. Bem, estou dando aqui o tempo do delay para vocês. Então, a partir do que Maria Isabel falou, ela destacou a trajetória, né, a questão de você ir aos poucos experimentando diversas posições dentro da escola e, inclusive, sendo diretor, coordenador de área, até chegar à direção da escola, né? Mas eu vou, como experiência própria, compartilhar com vocês o que eu pensei antes de me candidatar numa seleção para diretor de escola e depois ao receber o convite para me tornar um deles. Eu sempre pensei o seguinte, assim, como minha trajetória pessoal, como minha experiência, aquilo que eu sei, aquilo que eu sou, pode ajudar outras pessoas. E eu me lembro quando eu fiz o concurso em 2010, eu fiz uma fala na turma final, dizendo exatamente isso, né, que a gente tinha uma sede muito grande por mudar a educação, mudar os princípios de como essa educação estava sendo organizada. E que talvez nós que estávamos ali entrando naquele processo, para nós seria muito difícil sermos um secretário da educação, um prefeito, um vereador, um presidente da república, né? Mas a gente poderia ser o coordenador da escola, poderia se tornar o diretor da escola, né? Então eu falei para os colegas que naquela instância, naquele lugar da organização social da escola, a gente poderia fazer uma força e dar a nossa contribuição para mudar a educação da forma como a gente queria. Então, assim, antes de pensar em capacidade, rapaz, será que eu tenho condições de ser um diretor? Eu pensei assim, no que é que eu vou poder ajudar outras pessoas, alunos, colegas, professores, se eu me tornar um diretor. Então, isso foi fundamental para que eu me colocasse à disposição, né? E veja bem, eu não estou falando aqui, eu tenho um colega que disse assim, quais são os ônus, qual é o ônus e quais são os bônus, né? O único bônus que tem ser diretor é a gratificação que você recebe. E aí, a gente faz uma análise fria em relação a essa gratificação, que é uma certa quantidade de dinheiro, se o sossego, a sua sanidade mental, né, a sua saúde mental, essa característica que um gestor de pessoas precisa ter, que é a mediação de problemas e isso, de conflitos, e isso te exige uma situação de equilíbrio todos os tempos, o que às vezes não é possível, né? Eu não sei vocês, que devem ter uma vida regrada e cada um tem a sua própria vida, mas tenta manter o controle na maioria do tempo, porque tem muita coisa que nos indigna, tem muita coisa que nos causa raiva, e aí eu não sei o custo que você dispõe para manter sua vida em equilíbrio. Então imagine para um gestor para manter uma escola funcionando, né?
E aí eu sempre me interroguei se o que eu ganhava como gratificação valia a pena para abrir mão de todas essas outras situações. Tranquilidade, sanidade mental, né? Saúde, porque isso está em jogo quando a gente assume uma responsabilidade. O professor em si já tem uma grande responsabilidade, mas o foco dele é a aprendizagem dos seus estudantes. Quando você está na gestão da escola, você tem um outro nível de responsabilidade, como bem a Maria Isabel frisou ao citar a trajetória do professor Rubens. Então, confessando aqui para vocês, eu que não tenho uma cabeça lá muito mediana, assim, que não sou, né, muito bom dos meus parafusos, né, eu entrei na gestão da escola num dia, e no outro dia eu comecei a fazer psicoterapia. E a minha intenção foi, na primeira sessão, buscar o controle, inclusive, muito mais do que das minhas emoções, mas das minhas reações e da forma como eu me posicionava no mundo, para não ser exonerado com 3 meses de função, para não ser colocado para fora com 3 meses de função, porque eu tinha essa convicção, em 3 meses eu seria demitido, por conta das coisas que eu digo, que eu faço, que eu falo, por conta da forma como eu penso a educação, né? E eu estava muito intranquilo, eu estava muito nervoso, né? Eu cheguei para a doutora Débora, a psicóloga que me atendeu, e disse: doutora, eu não sei se eu devo assumir, porque eu acho que eu vou ser demitido com 3 meses. Aí ela falou, por quê? Né? E aí eu disse isso que eu estou dizendo aqui para vocês. E depois dela me escutar, uma sessão de psicoterapia demora mais ou menos 20 minutos, né? Essa psicoterapia de consultório ali do plano de saúde, cujo o cronômetro é bem regrado, ela me fez uma pergunta extremamente desconcertante, que me tirou do meu eixo, né? E me fez permanecer gestor como eu estou ainda hoje. Lá de 2012 para cá já vão contar quase 10 anos, né? Ela perguntou, você já viu um diretor ser demitido com 3 meses de trabalho? Eu digo, não. Aí ela, e por que você acha que você vai ser o primeiro? Foi impressionante. Isso moldou o meu olhar em relação ao comportamento humano, a como pensar a organização do trabalho pedagógico dentro de uma escola e me levou a colocar como prioridade aquele sonho que eu tinha. Por que eu quero ser um gestor? Eu quero ser um gestor para ajudar. E para ajudar quem? Professores e alunos no contexto da escola. E isso era a forma mais simples de responder a pergunta: por que eu quero ser um diretor? Então coloque isso em prática, professor Camilo. Esse foi o desafio que ela me deu e ainda hoje eu tento ser essa pessoa, né? Conversar com vocês aqui me dá me traz um desafio, né? Porque para além da experiência, o que eu posso dizer? Não existe uma receita pronta. O que funciona comigo não funciona, pode não funcionar com você. O que funciona no meu contexto, no contexto em que eu trabalho, com as pessoas com as quais eu trabalho, pode não funcionar no seu contexto, com as pessoas com as quais você trabalha. Pode não funcionar. Mas eu sei que algumas coisas são imprescindíveis, algumas coisas são infalíveis, são altamente recomendadas. Por exemplo, e aí esse é o momento que você que está aqui nessa sala de aula virtual, mesmo sabendo que esse conteúdo fica gravado e disponível no ambiente, pega o seu caderno, a sua caneta, a sua agenda, o seu bloco de notas no celular e faz uma anotação para que, além de fixar na sua memória, na sua cabeça, isso te ajude a responder uma prova semana que vem, isso te ajude a guiar a tua prática daqui a 5 anos, quando você terminar o seu curso e receber o convite, ou então se dispuser a participar de uma coordenação ou de uma gestão escolar, né? Então, assim, como eu disse, não há uma receita, né? Que o que eu fiz aqui não pode se repetir com sucesso aí, mas algumas coisas são imprescindíveis, né? A primeira delas é escutar. Vocês não entendem o efeito que causa uma escuta verdadeiramente ativa, né? Por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem, ele me causa um profundo incômodo,
E não é porque eu queira ser escuta, do ponto de vista da escuta, e não é porque eu queira ser escutado com o máximo de atenção e que vocês prestem atenção apenas no que eu estou falando. Não é isso, né? É porque me incomoda profundamente não saber como você está recebendo essa informação. Em sala de aula, eu estou dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui agora, né? E aí eu posso olhar nos olhos de cada um de vocês e saber quem está mexendo no celular, e saber quem está conversando com um colega, saber quem está dividindo um xilito, e saber quem está com toda a atenção possível, e saber quem está elaborando e enchendo a cabeça de dúvidas, de perguntas ou de certezas, e continuar a minha, neste momento aqui, né, vou chamar de aula, mas na verdade é a minha vida. Né? E isso não quer dizer que quando eu olho para o aluno que está mexendo no celular, eu vou lá brigar com ele. Pelo contrário. Né? Eu levo a vida a partir dos níveis de importância. Se nesse momento você está lá na sala de aula comigo, né, eu estou ali na tua frente, você está olhando o celular, aquilo que está no celular é mais importante para você. Né? E da forma como você construiu esse conhecimento, o que eu espero profundamente, que é aquilo que você estava vendo no celular, conversando com um colega, ele te sirva num futuro próximo. Diferente daquelas coisas que eu estou dizendo ali naquela sala de aula com aquela disciplina. E aqui eu não posso ver nada disso, eu não sei, porque a vida é extremamente cruel com uma experiência de pandemia que nos sequestra. Né? Eu sei que todos vocês que estão aqui, que entraram agora, que registraram a presença, que vieram ver esse conteúdo, que vieram discutir o trabalho do pedagogo, que querem já ter contato com os conteúdos que eu preparei, para essa horinha de hoje, vocês têm esse desejo, né? Mas, de repente, alguém te pede o jantar, chega o entregador do iFood, você está no trabalho, você está a caminho de casa, você está fazendo alguma coisa que carrega a tua atenção e você tem que dividir essa atenção com a aula, por exemplo. Né? E no final não é a mesma coisa, não tem o mesmo sabor, né? Mas eu sei que uma escuta ativa, vigorosa, ela tem um efeito maravilhoso, né? Quando eu cheguei nessa escola, que o professor Rubens hoje é o diretor, eu ouvi de um professor, olha, Camilo, a gente não quer nada, a gente só quer ser escutado. E, essencialmente, eu fui descobrindo isso com o tempo. Os professores não queriam melhores condições de trabalho, eles já tinham. Né? Os professores não queriam, sei lá, punição de alunos deliberadamente. Eles não queriam, eles só queriam ser escutados, eles só queriam sentar e que alguém sentar do lado, né, de um líder ali, que alguém os escutasse. Né? Apresentar um problema e ter, a partir da apresentação daquele problema, a possibilidade de uma solução compartilhada. Né? Que é, para mim, a segunda dica, né? Não é dica, né? Isso aqui não é aula de concurso, né? Um segundo relato que eu vou dar para vocês, né? Assim, acredite na sua equipe. Né? Acredite na sua equipe. As pessoas vão te trazer os problemas, mas elas também podem te trazer as soluções, né? Se você acreditar na sua equipe como alguém que pode te apresentar soluções, aí tem um terceiro passo a ser seguido que eu acho que também é infalível. Não considere a sua ideia como a palavra final de todo o processo. Você é o diretor, então assim, vamos consultar o diretor para saber o que ele faria nessa situação. Os meus colegas às vezes se frustram, porque esse é o tipo de liderança com a qual nós estamos acostumados. Você às vezes pensa na resposta, sabe o que fazer, mas vai perguntar para o chefe, para que o chefe diga o que deve ser feito, né? E aí os meus colegas muitas vezes se frustram comigo, porque na hora que vem perguntar para mim, eu digo, o que é que você faria se estivesse no meu lugar? Qual é a sua opinião a respeito disso? E se você tem uma equipe que apenas traz o problema, né, essa equipe vai te achar incompetente, essa equipe vai pensar que a sua liderança é fraca. Então, ela precisa ser treinada para trazer o problema, mas também para trazer a solução.
Então, hoje, ninguém chega para mim trazendo só o problema. Eles trazem o problema e trazem a solução. E aí a gente pega soluções diferentes, de pessoas diferentes, e às vezes constrói uma coisa nova, mais dinâmica, com mais perspectivas, com mais olhares, com mais possibilidade de dar certo. Porque se a gente acha que uma ideia resolveria toda a situação, imagine então 5, 6, 10 ideias combinadas. Um podendo olhar o que o outro não olhou. Um contribuindo numa área que o outro não conseguiu contribuir, porque nenhum de nós é perfeito. A gente não tem resposta para tudo, né? E talvez nem deva querer ter resposta para tudo, porque o legal da vida, e principalmente num organismo vivo, na escola, que tem vários atores sociais que olham esse ambiente de maneira diferente, bom mesmo é você compartilhar as soluções, né? Uma outra situação muito importante, né, é que por mais que você compartilhe a resolução dos problemas, né, é necessário, em algumas situações, que você se posicione. Você precisa se posicionar. Para quê? Para que fique clara a forma como você enxerga o processo educativo. É porque, assim, é muito bonito tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Mas vocês podem estar se perguntando, mas será que Camilo faz tudo isso mesmo? Será que ele é assim ou ele está só falando para a gente? Ou ele está só dando uma aula? Então é muito legítimo que vocês se perguntem isso. É muito legítimo. E aí, eu sempre digo, nos lugares onde eu trabalho, olha, gente, eu estou falando tudo isso, e o que eu estou falando parece ser muito bonito, mas eu gostaria que vocês me dessem a oportunidade de fazer. Porque não sou eu, quem fala isso é Paulo Freire. Nós estamos muito acostumados com a ideia do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vocês já ouviram essa expressão, sim ou não? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sim, bastante. Todo mundo já ouviu isso, né? Eu tinha um amigo médico já falecido, um cara jovem, que inclusive atuou aí na região jaguaribana, casou com uma menina de Itaiçaba, morou em Jaguaruana vários anos, que era o Dr. Nivaldo de Carvalho Cortez. Eu não sei se vocês ouviram falar dele. Ele era médico, morreu com 40 e poucos anos num infarto fulminante no coração. O Dr. Nivaldo era brilhante, era um médico brilhante, estudioso, gigante, um grande amigo. Ele teve uma época de morar perto da minha casa, então quando eu chegava da faculdade, nos anos 2000, 2001, 2002, eu ia para a casa dele, para a gente bater papo, conversar, e ele estava lá estudando. Estudando. Vitória diz, ele morreu em um carnaval. Pronto, Vitória. É Dr. Nivaldo, um grande amigo. Aí e eu sou diabético, hipertenso, ele foi médico do meu avô e ele me consultou diversas vezes. Aí eu chegava lá, aí ele dizia assim, Camilo, ele me chamava de Carol, né? Carol, tu fuma? Eu digo, não, doutor, não fumo. Ele, muito bem, não é para fumar, porque diabetes, o diabético não deve fumar. E em alguns instantes ele acendia um cigarro. Aí eu, doutor... Aí ele, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então esse é um ditado muito comum, né? Do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Paulo Freire diz exatamente o contrário. Nós devemos caminhar de modo que a nossa prática se aproxime cada vez mais daquilo que a gente fala. Né? Faça o que eu digo, pois é exatamente o que eu faço. Então, quando eu chego para os meus colegas professores numa escola, eu sempre digo assim, gente, eu estou falando aqui, é lindo, eu acho que vocês estão gostando, eu espero que vocês aí em casa agora estejam gostando, mas me deem a chance de fazer, porque o meu compromisso aqui com vocês é entrar hoje aqui, dizer essas coisas, fazer estas coisas, e quando eu sair, lá no finalzinho, eu esteja fazendo e dizendo exatamente as mesmas coisas que eu comecei a dizer e fazer hoje.
O nome disso é coerência. Seja coerente, né? Não diga assim, vamos fazer tal coisa e faça uma coisa que desdiz o teu pensamento, né? Que desfaz o teu pensamento. Então, assim, seja coerente, né? De modo que se você segura uma decisão, por isso que eu digo, às vezes é necessário se posicionar, ser firme, né? E ser firme não é ser bruto, ser firme não é ser hostil, ser firme não é ser ignorante, né? Não é nada disso, né? Ser firme é ter bases, né? É tomar a decisão, nós vamos ver na aula aqui, no slide que a gente vai ver, baseado na legislação, porque quem segue a lei nunca erra. Às vezes a lei é imoral. Ela diz que deve ser feita uma coisa e você vê que aquilo ali prejudica a coletividade, por exemplo, né? Ou então não te dá recursos para ajudar mais. E está na lei, né? Mas ela nunca vai ser ilegal, né? E quando você faz o que está na lei, você não erra. Você não erra. Você pode até não acertar, mas errar você não erra. Então é necessário uma coerência, né? E às vezes a lei não dá conta de tudo, né? E eu sempre digo, quando falta, vou fazer essa pergunta para vocês. Quem tiver, eu vou aqui pegar um papelzinho, porque eu vou dar um ponto, certo? Atenção, vou dar um ponto para a P2, tá? Já para quem me responder a seguinte pergunta. Atenção, né? Quando o que a gente tem de recurso para basear nossas ações é a lei, a legislação. Mas quando a lei não dá conta, o que a gente deve usar? Lembrem-se de que a pergunta não quer uma resposta difícil. Pode ser uma resposta muito simples. Quando a lei não dá conta da situação, o que a gente usa para resolver a situação? Porque a gente tem que resolver a situação. O que vocês acham? Vale um ponto na AP2 e eu vou dar para quem responder. Não é só para a primeira, não. Ellen está dizendo a voz. Não. Você pode falar alguma coisa e não fazer o menor sentido. O diálogo, de repente, pode ter um bocado de gente conversando ali e não chegar a um denominador comum. Joyce, eu vou dizer que você... Joyce colocou o senso comum. Eu vou dizer que você bateu na trave, mas saiu, não entrou, viu? Tem alguém falando? Vanessa, fale mais alto, que eu não estou ouvindo. Eu acredito que seja a experiência. Peraí, Vanessa, deixa eu botar aqui meu fone de ouvido, que eu não estou ouvindo, não. Pode ser que o seu microfone esteja distante. Só um minutinho. Um segundo, pronto, pode falar. Eu acredito que seja as experiências, né? Tudo que foi aprendendo ao longo do tempo, com a vivência de ser, não se digo no sentido de diretor, né? Do que já aconteceu e observar e tentar, né? Tomar a decisão correta, que muitas vezes não é fácil, né? Mas é de acordo com o que se acha certo, né? Naquele momento, quando a lei não dá conta, a pessoa vai tentar fazer o seu melhor. Tem um nome para isso. É exatamente criatividade, Kelly? Não, não é a criatividade. Por isso que eu disse que acho que foi a... Espero que vocês continuem me ouvindo. A Joyce Silva. Ela bateu na trave, mas não entrou. Porque é muito isso que você falou, viu, Vanessa? É exatamente isso. Mas tem um nome para isso. Tá. Você tem uma situação, você tem a lei, e a lei não resolve aquela situação. O que você faz? Você usa o quê? Criatividade. Tem um nome para isso, porque você também não pode ser muito criativo. E, às vezes, pode ter a criatividade que for, não resolve. A empatia,
legal se colocar no lugar do outro, mas uma comunidade, a moral e os valores faz parte, moral e valores, principalmente se ela não tiver desvirtuada ou mal compreendida, muitas vezes, né? Nós vimos aí recentemente, no que diz respeito à moral e valores, deixa eu ver quem foi, Sâmia, né? Esse rapaz que morreu, esse artista que morreu, o Paulo Gustavo, né? Ele era homossexual, tinha um casamento com um homem e filhos, um casal de filhos, a partir de uma barriga de aluguel que eles tiveram nos Estados Unidos. Senso crítico, Vitória. Olha, o que é a soma do senso comum com o senso crítico? A democracia. Rainara, a democracia é o que a gente está fazendo aqui, tentando, mas ela já provou que nem sempre ela resolve, né? Opa, Vitória, coerência. Coerência se aproxima bem disso, tá certo? Mas como eu estava respondendo para a colega Rainara, a gente vê que a democracia nem sempre funciona, afinal, o presidente é Bolsonaro, né? E aí, absolutamente nada contra de quem acreditou em Bolsonaro, mas que, na minha opinião, foi enganado. Mas veja o que é que temos hoje, o que é que ele está fazendo. Né? Então, assim, essa democracia nem sempre é a grande... Nem sempre acerta, vamos dizer assim, é o melhor que temos, mas está aí provando que nem sempre... Essa democracia que temos, né? Essa democracia é representativa. A gente talvez devesse evoluir para uma democracia participativa, né? Com recall dos políticos, com novas eleições dentro das possibilidades. Outros países no mundo já tem isso, né? É tanto que muitos dos meus colegas dizem que eu passo pano para Bolsonaro porque eu não esculhambo, porque eu não falo palavrão. Uma coisa sou eu nas minhas redes sociais, uma coisa sou eu com o meu colega. Aqui com vocês eu tenho uma função de despertar a elaboração intelectual. Eu não quero que vocês pensem como eu penso, eu quero que vocês pensem por si mesmos. Né? Inclusive podem ter comentários muito piores do que os meus. Ô Larissa, discernimento é uma palavra muito boa, tá certo? Discernimento é uma palavra muito boa e se aproxima do que a colega Vitória falou quando citou coerência. Então, vocês já estão se aproximando dos sinônimos, né? Dos sinônimos. Mas, como já passou aqui do momento inicial, e eu tenho que colocar o slide, eu vou dizer para vocês o que é que eu faço, né? É mais ou menos um compilado de tudo isso que vocês acabaram de colocar aí no chat. Quando a lei não resolve. Né? Então, assim, quando a lei não resolve, eu utilizo o bom senso. Então, assim, não é o senso crítico, não é o senso comum, mas a soma desses dois é o bom senso. O que é melhor para todos? Eu sempre pergunto o que é melhor para todos. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa triste, não é uma coisa boa, não. O que é melhor para todos, nem sempre é melhor para uns, para outros, para mim, para você especialmente. Essa é a parte difícil de se tornar um gestor. Porque ao ser chamado a decidir, você tem que decidir de acordo com a lei. E às vezes a lei não te ajuda. E aí você tem que utilizar o bom senso. E o bom senso, muitas vezes, deixa pessoas de fora. Algumas pessoas não são contempladas. Mas é aquilo que se chega, né, com coerência, com discernimento, com moral, né, respeitando os colegas, tendo empatia, como disse a Ellen, né,
se utilizando da criatividade, como falou a Kelly, é o que é o menos pior, às vezes. É o que é o menos danoso. Né? E é o mais apropriado para a situação e para o momento. Né? Então, vocês vão se deparar muito com isso, às vezes. Vou contar uma que aconteceu essa semana já. Antes de ontem, na segunda-feira, um jovem, um dos nossos alunos, colocou um código no chat, um código hacker, certo? E o código bloqueou o microfone do computador da professora. Então, a professora não conseguiu dar mais aula porque o código que ele colocou no chat de uma sala do Google Meet mutou o computador dela e ela precisou de assistência técnica, né? E ele foi identificado porque a aula fica gravada, então a gente vê lá, né? E o problema acabou vindo para as minhas mãos, né? E aí, assim, eu coloquei uma série de questões, porque geralmente quando acontece algo chato, com características mais nocivas ao ambiente de aprendizagem, a escola, a sala de aula, de uma maneira em geral, né, ou a colegas individualmente, o povo quer a cabeça, né, bota para fora, suspende, tira ponto. Isso acontecia com muita frequência na presencialidade, né? Eu fui colocar questões para os professores, para o diretor de turma, para o coordenador que foi cuja questão foi encaminhada, né? Quem é esse aluno? Qual o contexto da vida dele? Qual a possibilidade de acessibilidade que ele tem? Por que ele fez isso? Com qual intenção? Que tal a gente ouvi-lo? Vamos ouvi-lo? Mas e aí, professor, não vamos fazer nada? Vamos fazer. Se ele estivesse em sala de aula, o que a gente faria? Pegava o regimento e dava uma notificação, uma advertência. Vamos fazer uma advertência por escrito. Vamos chamar o pai para conversar. Chama o pai numa ligação, numa sala de Google Meet, conversa e diz que aconteceu. É por experiência que eu entendo que, às vezes, o pai, a escola é o penúltimo a saber, o pai é o último a saber as coisas. Então, a gente tem a obrigação de comunicar à família. Conta para ele tudo que pode acontecer com os desdobramentos a partir de uma atitude como essa. O que mais vocês querem fazer? Não, mas isso é muito pouco. Aí eu comecei a perguntar. Então, você quer que eu... É um ataque hacker, professor. Você quer que eu chame as autoridades? Vocês querem que eu entregue esse menino à polícia? Qual a idade dele? Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Vai fazer alguma diferença? Vocês querem suspender o menino das aulas? Que ele não assista a aulas? Vocês querem que ele seja expulso da escola? Vamos transferi-lo de escola? Eu fiz todas essas perguntas, né? Foi muito interessante o diálogo que eu tive com os colegas nesse processo de orientação. Né? Eu sempre, as pessoas me procuraram para resolver o problema, então o problema é bota para fora. E eu sempre dizia, olha, botar para fora é só colocar o problema que está aqui e ali. Ele vai continuar dando problema lá. E nós não cumprimos a nossa função. Não é possível fazer nada. Não é possível ouvir o estudante, saber por que isso está acontecendo. Então, é isso que eu estou chamando de bom senso. Né? Assim, não tem escrito o que é que deve fazer quando o aluno coloca um código hacker no chat. Não está em lugar nenhum. Ou seja, a lei não me ajudou nesse momento. Mas eu tenho, por experiência, discernimento, empatia, porque eu quero ajudar o cara, não quero que ele se perca. Jamais. Quero saber com quem é que ele está andando, onde foi que ele trouxe esse código, como é que ele desenvolveu isso de repente, né? Pode até ter sido ele que fez. É um aluno da informática, do curso de informática. Então, assim a gente vai lapidando os conflitos e oferecendo possíveis soluções para questões de mais
dos mais diversos, das mais diversas naturezas. Algum comentário a respeito disso? Falta um minutinho aí para a gente finalizar a segunda parte da aula e ir para o nosso slide. Professor, e quando acontece um tipo de situação dessa proporção, o que é que um diretor deve fazer? Dessa que eu acabei de relatar? Sim. A situação nem vinha para mim, né? Eu fui convidado eu fui prestar uma assessoria à coordenação, no meu caso, né? Olha, a gente quer fazer isso aqui, o que você acha? Eu digo, eu acho que esse é o caminho que vocês podem resolver. E aí o que ficou decidido, nesse caso que eu contei para vocês, foi exatamente isso. Ouvir o estudante, chamar os pais para uma conversa individualizada, orientá-lo, notificá-lo por escrito, que ele não fizesse mais aquilo, que aquilo era danoso, que danificou o computador da professora, né? Ele estava responsabilizá-lo, chamá-lo a fazer parte do problema, né? E aí vai para o dossiê da direção de turma. Quem aqui estudou em EP sabe o que é isso, né? Então, assim, isso tem um impacto direto lá no terceiro ano, quando ele for para o estágio. Então, é preciso que ele saiba dessas responsabilizações, né? Porque a empresa, não são todas as empresas, mas algumas, diz assim, vocês têm aí a ficha do aluno? Não existe uma ficha do aluno, mas na nossa escola a gente tem o dossiê da direção de turma. Né? Agora, pessoal, dia 9 vai ter concurso para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Eles fazem uma pesquisa tão intensa na vida dos candidatos que eles vão lá na escola saber se há alguma notificação daquele estudante lá na escola. E eu conheço casos de profissionais que não foram chamados no concurso porque eles encontraram notificações na ficha do aluno na escola. Então, assim, e isso precisa ficar claro para o estudante, né? Não foi dado um chute no rapaz, né? Como o Kelly está dizendo aqui, dá uma suspensão, transfere e não dá uma perspectiva de mudança. O Paulo Freire, lá no Pedagogia da Autonomia, ele diz que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Né? Eu estou vendo isso mudar, inclusive, em nós, professores, porque na minha época, como aluno, e também no início da minha carreira como professor, era muito comum entrar na sala de professores e o professor de matemática, professor de física, jogar os livros em cima da mesa e dizer assim, esses meninos não querem nada. Esses meninos não estão nem aí para aula, para conteúdo, não querem nada. Né? E hoje é mais comum você ver alguém dizendo assim, esses meninos não querem nada, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Por que esses meninos não querem nada? Foi o que aconteceu na história na trajetória de formação deles para que eles não queiram nada? Será que eles não querem nada? Não sou eu que estou equivocado? Então, assim, isso é uma mudança conceitual gigante. E você simplesmente colocar a culpa no aluno. Você também se vê parte do processo. Né? E isso dá uma nova perspectiva de educação, porque você passa a oferecer um produto diferente e você aumenta a possibilidade de diálogo com os seus estudantes. Né? Ei, pessoal, o que vocês sabem a respeito desse assunto? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Né? Eu falo muito de Paulo Freire nas minhas salas de aula. Quem aqui já leu alguma coisa de Paulo Freire nesses 3 primeiros períodos da faculdade? Coloque aí no chat. Vocês conhecem algum livro do Paulo Freire? Eu não estou dando exemplo, não. Estou perguntando mesmo. Já ouviram? Algum professor já falou? Você já leu um texto de Freire? A Alessandra disse que sim. Qual, Alessandra? Pedagogia da Autonomia. Já estudou em boas partes da disciplina, disse a Sâmia. Educação como prática da liberdade, educação em mudança, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança.
Empatia não, professora, sim. A sombra da mangueira. Educação como prática da liberdade. Quais foram os textos? A importância do ato de lei. Quais foram os textos do Paulo Freire que vocês leram? Aí percebem o que é se aproximar da tua experiência e não ficar aqui jogando palavras ao vento? É isso. O que vocês querem aprender a respeito disso? Qual é a preocupação de vocês nesse momento? Se vocês pudessem ter escolhido, porque eu sei que as nossas disciplinas aqui não passam por essa perspectiva, mas se você pudesse ter escolhido fazer gestão escolar com o professor Camilo, qual era a pergunta que você traria para ele e o que você gostaria de saber ao final dessa disciplina? Vocês já pensaram nisso? Que questões interessantes, né? Eu fico muito feliz em provocar em cada um de vocês essa reflexão, em provocar em vocês, meninas, a possibilidade do aprendizado através da curiosidade. Nós vamos ouvir isso aqui da boca de um grande educador, né, chamado Rubem Alves. Quando a gente está discutindo essa questão relacionada ao trabalho do pedagogo, a gente tem essa preocupação, né? Então, como fazer valer o nosso planejamento, colocando em prática isso que a gente está estudando, de modo que seja efetivo o trabalho, o objetivo da escola, o trabalho pedagógico. Como é que vocês entenderiam a seguinte afirmação? Não é desconhecida de vocês, esse texto já foi trabalhado, inclusive, nas nossas atividades e na nossa prova da APM, tá certo? Devemos discutir o significado do trabalho pedagógico e sobre o papel do pedagogo na construção de uma gestão democrática? Então, qual é a participação de vocês que estão se formando, como pedagogas, como futuros professores, professoras, mas como alguém que estudou a ciência da educação, na construção de uma gestão democrática? Então, vamos ver o que a professora de Palma diz. Quando a gente se refere a uma gestão democrática, a gente está pensando num trabalho articulado entre todos os indivíduos que compõem a escola. E aí você coloca o seu celular de lado, né, na posição slide, e vai ler com mais tranquilidade essas informações que estão aí no slide. Ora, para atingir tal objetivo, a escola e seus participantes devem assumir uma postura democrática, entendendo o processo educacional como aquele que proporciona ao educando as condições necessárias para exercer um papel ativo perante a sociedade, tornando-se esse sujeito político e crítico. Neste sentido, o papel do pedagogo é possibilitar condições reais e igualitárias para que cada funcionário exerça um papel ativo na instituição, participando de todas as etapas de elaboração e execução das atividades que são desenvolvidas dentro da escola. E aí, no momento que a gente lê essas duas citações, eu acredito que vocês ficam pensando assim, poxa vida, como seria maravilhoso que todas as escolas fossem assim. Que todas as escolas caminhassem a partir do que esta teoria está nos levando a acreditar, né? Preparem-se, eu vou fazer... Na primeira pergunta que eu fiz, ninguém ganhou um ponto, mas agora vai ter uma outra pergunta valendo mais um ponto, né? Se a gente entender como o trabalho pedagógico, todas as ações humanas desenvolvidas na escola, cujo foco é a organização do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, guarde isso, ó. O que faz o trabalho do pedagogo? Ele organiza o processo de ensino-aprendizagem. E que processo é esse? Né? Como é que o pedagogo se coloca diante dessa atividade? O Libânio, que é um autor também muito citado, muito lido nos cursos de pedagogia, diz que cabe ao pedagogo, à frente de uma gestão escolar, o papel de dirigir as ações e delegar a responsabilidade. Veja bem, você não tem que necessariamente ter a palavra final, muito embora seja responsável por dirigir as ações.
Mas, no entanto, na mesma perspectiva, delegar responsabilidades, ou seja, atribuir papel, aliás, atribuir responsabilidades a cada papel social, de cada ator social que compõe a escola, né? Além de acompanhar o processo pedagógico e tomar decisões, ou seja, encontrar a medida mais adequada para determinadas situações, de modo a apresentar soluções diante das necessidades. O que é isso, senão o uso do bom senso? Né? Ou seja, encontrar a medida mais adequada para determinadas situações. O que ela quer dizer aqui? Existem diversas medidas, né? Algumas mais adequadas, outras não. Pimenta acrescenta ainda outra responsabilidade a esse conjunto de atribuições. Ao pedagogo cabe articular seus conhecimentos específicos com os objetivos sociais e políticos que permeiam as relações sociais e que interferem na efetivação de uma gestão democrática da escola. Ou seja, há muitos interesses, há diversos interesses. O professor tem seu interesse, o aluno tem o seu interesse, o funcionário da escola tem o seu interesse, a comunidade tem o seu interesse, você como gestor, o seu núcleo gestor, os coordenadores têm os seus interesses e você precisa articular os conhecimentos que você adquiriu durante sua trajetória e mediar todos esses interesses, esse conjunto de interesses, fazendo uma relação aos objetivos sociais e políticos presentes naquele ambiente de atuação, no seu ambiente de atuação, de modo que a escola funcione de verdade. Dito isso, eu vou fazer a pergunta de 1 milhão, tá certo? Fazer a pergunta que vale 1 ponto. Gente, eu já disse a resposta. Vocês querem continuar lendo o slide ou vocês querem voltar a ver minha cara? Para que eu faça a pergunta e vocês tenham a condição de responder e, obviamente, de ganhar esse ponto, hein? Eita, que eu tô doido para dar esse ponto hoje. Pode deixar o slide, professor. Deixa o slide, né? Eu acho que voltou aí, né? Voltou. Pronto, a resposta está aí nesse aí mesmo. Deixa eu ver se é nesse. Não, é nesse aqui. Atenção para a pergunta. Vocês estão preparados? Sim, não. Sim. Sim. Total. Defina uma escola boa. O que é uma escola boa? Agora eu quero ver. Atenção, eu não estou vendo o chat. É importante que vocês liguem o microfone e digam o que é uma escola boa. Camila, eu acho que uma escola boa é... Pá! A partir de tudo isso que a gente leu, discutiu, conversou, o que é para você uma escola boa? Quando foi que você disse, a escola tá uma escola muito boa? Professor. Atenção, alguém ligou o microfone. Lissandra. Pode ser, sim, a organização do processo de ensino-aprendizagem? Não, infelizmente, isso não responde. Você está me dizendo que uma escola boa é uma escola organizada? Para mim, uma escola Sim, boa organizada. Uma escola boa é quando ela... Eita! Uma escola boa para a minha pessoa é quando ela é democrática, ela escuta tanto a voz do aluno, como a voz dos professores, como a voz dos demais, da sociedade, dos pais, etc. Professor, para mim é quando o pedagogo ele entende o seu papel, né? Seu papel de organização, seu papel... Ele entende, né? Para que ele está ali. Se o pedagogo entendeu e o aluno não entendeu, Kevin. Quem que ia falar aqui era a Joyce. Vai, Joyce.
é quando tem uma gestão democrática e relaciona com o social. Aí essa Pra mim, escola tem quando Joyce, essa escola tem uma relação, tem uma gestão super democrática, mas tem um monte de professor preguiçoso. Quem ia Aí falar fica agora? Quem difícil. era? sou Quem eu, aqui ia... Vitória. Vitória? Vai, Vitória. Para mim é quando é uma escola que todos aprendem, é organizada, é democrática. Vitória, deixa eu ver o quê? Vitória Araújo. Um ponto. Está registrado, Vitória. Vitória, escola boa, escola que o aluno aprende. Pronto, acabou. Às vezes você tem uma super gestão e tem um bocado de professor preguiçoso. Às vezes você tem uma super gestão, um monte de professor bom e o teto está caindo. Não, professor, mas o Paulo Freire foi alfabetizado debaixo de uma sombra de uma mangueira. E com a idade adulta já, né? Ele começou a ler com mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. Às vezes tem tudo, a escola nova, salas climatizadas, né? E um diretor metendo a mão no dinheiro da escola. Olha que tem. E como é que a gente avalia tudo isso? Como é que a gente avalia se essa escola é de fato boa ou não? A gente avalia se a escola é boa, pessoal, se os meninos estão aprendendo. Se você tiver aluno aprendendo, e não significa, e eu não estou falando de índices, eu não estou falando de avaliações externas, de SPAES, de menino que entra no Enem, porque assim, eu estou dizendo que ele aprende. Vocês devem estar se perguntando o que, professor? Aprende o quê? Português, matemática, física, química, ciências, história, geografia? Sim. Mas eles também podem aprender empreendedorismo, uma profissão. Eles podem aprender a traçar um projeto de vida. Eles podem aprender a ser um bom cidadão. Porque os objetivos são diferentes. Então, os aprendizados são diferentes. Os talentos são diferentes. O que a gente tem que ainda desenvolver um mecanismo para pensar no processo avaliativo é tentar entender, é tentar avaliar este ser humano de forma sistêmica, de modo que ele aprenda português, matemática, física, mas ele também aprenda a ser uma boa pessoa. Que ele aprenda a ser uma boa pessoa, mas ele também consiga resolver lá os problemas, as questões. Né? Eu, por exemplo, tenho um problema seríssimo na minha prática, né? Na minha prática pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, né? Às vezes eu tenho um aluno super danado lá na escola, um aluno danadíssimo, um aluno com envolvimento com droga, um aluno com, sabe, morador da periferia, ali, castigado, que vem para a escola sujo, que não vem de farda, que me dá trabalho, e eu amo esse menino, essa menina intensamente, porque eu acredito que ele está aprendendo alguma coisa e ele vai subverter aquele ciclo de pobreza, de violência, de abandono, de desprezo, de falta de amor social ou familiar, lá na escola. Sabe? E às vezes eu tenho um aluno brilhante, inteligentíssimo, notas maravilhosas, que eu, no nível pessoal, não como diretor da escola, porque é preciso aprender a tratar, né? Com aquele menino, com aquela menina, eu só tenho uma relação institucional. Olá, professor. Oi, bom dia. Boa tarde. Tudo bem? O senhor pode me ajudar? Pois não. O que é que você está precisando? Uma declaração? Está aqui. Você nunca vai me ver tratando mal, não é? Deixando por último na fila. Nunca. Ele tem um talento que precisa ser valorizado, são boas notas e tal. Mas do ponto de vista relacional, afetivo, psicossocial, não tem. É a pessoa que debocha, que olha para você com desdém, eu sou melhor porque eu tenho boas notas, você não sabe de nada. Então já
despreza aí as inteligências múltiplas, né? Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, não é verdade, gente? Verdade. E Paulo às vezes Freire, esses né? alunos, assim, professores, eles não querem ajudar o coleguinha que tem dificuldade, né? E aí eu vou te dizer assim, viu, Isabel, minha culpa, minha máxima culpa, né? Porque eu não me sinto muitas vezes com a capacidade de ensinar isso. Eu sou professor de história, então eu vou para a aula ensinar história. Eu estou aqui ensinando para vocês gestão escolar, né? Mas eu não sei ensinar afetividades, amorosidade. Não sei. Eu sei que isso é importante, mas eu ainda não sei como ensinar isso para os meus alunos, adolescentes em formação, que carregam ali traços próprios da sua personalidade, uma história de vida que eu não tenho condições de mensurar. Né? É possível que tenha acontecido algo na trajetória de vida daquele estudante, daquela estudante, que eu tenha feito ficar daquele jeito. Né? E eu não sei como, de alguma maneira, ajudar. Né? Valeu muito a pena, né? Vitória, eu não vou esquecer, tá bom, do seu ponto. Pode acreditar em mim, porque era essa pulguinha atrás da orelha de vocês que eu queria colocar na noite de hoje, né? O que é uma escola boa? Uma escola boa é uma escola que o aluno aprende. E não aprende necessariamente português, matemática. Ele também aprende isso. Ele dá resultado, ele passa no Enem, ele entra no IF, né? Mas ele também aprende. Já vai comer? Também quero. Isso é pão carioca. Muita gente morreu por causa do Frank. Eu quero água. E suco de goiaba. Meu Deus. Mas eu não vou deixar mais nenhum de vocês morrer. Nossa, meu Deus. Eu peço desculpas aí, eu acho que a colega nem... Eu me assustei também. Vamos respeitar aí a fome da moça. Desculpa, professor. Meu celular caiu da cama e abriu o áudio sem querer. Eu pedindo suco de goiaba, ai meu Deus. Tá perdoada, Bruno. Pois é, então estamos chegando aqui já no momento da fome, então eu vou colocar para vocês aqui a frequência no chat, tá bom? Para vocês preencherem. Né? Na semana que vem a gente volta para os casos para análise das situações problema, tá bom? E a gente começa lá a gente começa lá, se eu não me engano, na semana que vem com eu acho que alguma coisa relacionada à violência na escola, tá certo? Algo que a gente viveu de uma forma tão cruel, né? Essa semana lá em Santa Catarina, na cidade de Saudades, né? Onde um jovem de 18 anos, 17 para 18 anos, entrou e matou com golpes de faca e espada 2 crianças e 2 profissionais da educação, uma professora, um auxiliar, e 2 crianças com menos de 2 anos. Então, a violência é uma realidade, a gente se depara com ela, e se eu não me engano, acho que é alguma coisa relacionada ao uso de drogas, tá certo? Vai valer a pena, assim, ouvir vocês, estudar com vocês. Foi muito triste, né? Foi muito terrível, terrível. Acho que fica aqui a nossa solidariedade, o nosso carinho, né? Para estas pessoas que passaram por isso e para o país inteiro, né? Na semana que a gente atingiu 400 mil vidas perdidas pela Covid, né? Tem sido muito significativo, tem sido um momento de muitas perdas, né? E a gente
precisa aprender com tudo isso e nada pode ser em vão, tá certo? Então, nós somos 19... eu tinha aqui um videozinho para passar para vocês sobre a organização do trabalho pedagógico, né? Que é um vídeo muito bom, produzido pelo Instituto Federal de Porto Velho, de Rondônia, né? Que está no YouTube, e eu vou colocar para vocês os dois lá no nosso grupo, tá bom? No grupo de WhatsApp, para vocês assistirem. É ótimo, são vídeos extremamente didáticos, de pequenos 2 minutos, 3 minutos, e é uma forma muito particular e também criativa de colocar para nós as questões que a gente está discutindo na noite de hoje. Então, vai lá para o nosso grupo, a parte 1 e a parte 2, são dois rapidinhos, tá certo? A organização do trabalho pedagógico, parte 1, e a organização do trabalho pedagógico, parte 2. Vou colocar lá no nosso chat, tá bom? Gente, é isso. Eu queria de vocês um feedback rápido da aula de hoje, para eu parar aqui a gravação. Vocês querem dizer alguma coisa? Sim, professor, muito bom. Aprendi muito. Viu? Foi muito maravilhoso e edificante. Obrigado, Kelly. Obrigado, Larissa. Oi, Vanessa. Eu acho que é algo muito reflexivo sobre o nosso papel. É algo que a gente possa melhorar. Teu áudio está um pouquinho ruim, Vanessa. Eu não consegui ouvir direito. Vê se tu tenta... Diz de novo, por favor. Eu acho muito reflexivo na educação, né? Sobre o que a gente pode melhorar, e sempre tentar olhar também o papel da escola, né? Não apenas o papel didático, de falar e colocar nossos conteúdos, mas sim a interação humana. Importante. Legal. Obrigado, viu? Então, obrigado. O pessoal colocou aqui no chat, tá? Oi, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Jéssica. Eu quase nunca falo na sua aula, mas, tipo assim, eu tenho muita vontade de que tivesse sido presencial essa cadeira, porque às vezes eu tô aqui em casa, eu quero falar um monte de coisa, mas a vergonha é tão grande de falar, assim, pelo computador, que eu nunca ligo. Mas sempre eu fico com aquela coisa na cabeça que eu tenho algo para debater. E hoje, o senhor falando em relação à afetividade, né, para ensinar os alunos, eu lembrei da cadeira de PDV na escola profissional, que eu achava besta, mas quando eu saí, eu vi que era essencial e que precisava muito. Para quem não conhece, PDV era práticas, não sei o que, e vivências. Projeto de vida. Ah, PDV, projeto de vida. Ah, tá certo, sem dúvida. Ah, sim. É porque tinha uma outra antes, o empreendedorismo antes chamava não sei o que, era práticas, não sei o que, e vivências também. Mas PDV, projeto de vida, eu já disse, eu digo aonde eu estou, que é a disciplina mais importante da EP, é projeto de vida. Sabe, assim, para você ter um foco, ter uma possibilidade de futuro. Eu pergunto muito para os meus alunos, Jéssica e todos vocês, assim, onde é que vocês pensam que vão estar? Como é que vocês querem estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano? É muito interessante a gente fazer esse exercício, né? E aí, ao ver no início do curso uma disciplina de gestão escolar, a gente
coloca essa pulguinha atrás da orelha para quando você estiver exercendo a prática, porque assim, não se enganem, vocês serão as primeiras a terminar o curso e os primeiros a estar trabalhando antes mesmo de qualquer outro colega de vocês na FVJ. Antes do povo do direito, antes do povo da farmácia, antes do povo da enfermagem, vocês vão estar trabalhando antes deles. Ainda fazendo o curso, e já vão ter um lugar nas escolas dos municípios de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Nunca falta lugar para professor. E hoje a gente está vivendo um apagão. Então, quando você estiver lá, como é que você quer ser? O que é que você vai fazer? Parte de cada um de nós que está passando por aqui hoje, de outros que já passaram por vocês, vocês querem carregar. São perguntas muito importantes que vale a pena vocês fazerem de vez em quando, né, para fazer esse exercício. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na frequência. Muito obrigado. Ainda faltam 2 pessoas responder a frequência. Mas, de toda forma, muito obrigado. Vou aqui interromper a gravação. E